o mel da rocha te darei o melhor do trigo, e o mel da rocha te darei. Eu vencerei os teus adversários, procurarás e não os acharás. Vencerás em todos os teus caminhos, para sempre, em nome do Senhor. Eu vencerei os teus adversários, procurarás e não os acharás. Vencerás em todos os teus caminhos, para sempre, em nome do Senhor. Te darei o melhor do trigo, E o mel da rocha te darei. Te darei o melhor do trigo, e o mel da rocha te darei. Eu vencerei os teus adversários, procurarás e não os acharás. Vencerás em todos os teus caminhos, para sempre, em nome do Senhor. Para sempre, em nome do Senhor. Para sempre, em nome do Senhor. Minha saudação ao pastor Krieger, pastor Gilberto, aos obreiros da casa do Senhor e à noiva querida e amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz por estar aqui. Pela primeira vez o Senhor me concede o privilégio, a honra de ocupar este lugar santo, este lugar onde muitos servos de Deus têm ocupado para abençoar o povo de Deus. E hoje me é incumbido de fazer conforme a vontade de Deus. E já que os irmãos estão em pé, eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia Sagrada, numa palavra que irei compartilhar com a igreja, aleluia, que se encontra no Evangelho de São Marcos. Louvado seja Deus. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, irmãos, e no versículo 40 em diante. A palavra de Deus fala sobre a cura de um leproso. E diz assim a Escritura do Senhor: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o, e disse-lhe: quero. Aleluia, glória a Deus. E ficou limpo. Amém, irmãos. Podeis assentar, tomar seus assentos. Glória a Deus, glória a Deus. Estou feliz por estar nesta noite na companhia dos irmãos. Sinto já a presença do Espírito Santo aqui. A atmosfera espiritual está propício aqui, irmãos, para eu e você nos alegrarmos em Deus essa noite, viu? Aleluia. E Deus quer falar conosco através desta palavra linda, dessa palavra maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Quero falar a vocês esta noite acerca de um homem, irmãos. E a Bíblia
não registra o nome deste homem, não registra qual a linhagem deste homem, se este homem era rico, se este homem era pobre. Não, a Bíblia não fala qual é a família deste homem, se ele frequentava alguma sinagoga ou não frequentava, não. A única coisa que a Bíblia registra acerca deste homem, que ele era um homem leproso, carregava sobre si, aleluia, a marca de uma lepra, a marca da infelicidade, de uma angústia, de um decreto, aleluia, de morte. Isto este homem carregava sobre a sua vida, e não era fácil a vida deste homem. Se analisarmos o que representava na época, levar a marca de uma lepra sobre a sua vida, vamos entender e compreender que era uma vida de miséria, era uma vida de desgraça, era uma vida de angústia e uma vida de tristeza. De forma alguma um homem que se encontrava num estado desses, miserável, moribundo, eu creio que nunca poderia dizer que existiria felicidade na vida de um ser humano dessa natureza. Louvado seja Deus. E esta enfermidade, para que os irmãos entendam, para que a igreja compreenda, hoje existe até mesmo cura para essa enfermidade, com toda a ciência, com toda a tecnologia desenvolvida. Nos nossos dias atuais até possa existir a cura, mas na época que vivia este homem, ele era já um homem decretado para a morte. O que restava para este homem infeliz era a morte. A esperança nunca poderia existir no coração e na vida de um homem. Aleluia. Muitas vezes nós, irmãos, com problemas adversos que nós vivemos nos nossos dias atuais, de qualquer grandeza, de qualquer natureza, muitas vezes nos enclausuramos dentro do nosso quarto, fechamos a porta, nos despejamos aos pés do Senhor e reclamamos com Ele, angustiado, com o nosso coração aflito, e parece que o mundo para nós vai terminar. E o Senhor só nos observar. Então você imagina a vida deste homem. A primeira coisa que acontecia com o homem que tinha a enfermidade dessa natureza na sua vida, a primeira coisa que acontecia para um homem desses, ele tinha que se afastar da sua família, do convívio da sua família. Os seus entes queridos, a sua esposa, ele tinha que se afastar dela. Se este homem tinha filhos, eu não sei, a Bíblia não fala, mas se porventura este homem teve o privilégio de ter uma família com filhos, meus irmãos, ele tinha que se afastar e se ausentar dos seus filhos. Era terrível o sofrimento deste homem. Aleluia. O lugar para estas pessoas que eram atingidas com esta enfermidade era um lugar separado da sociedade, afastado da cidade. Lá eles ficavam unidos entre eles, quem sabe contando um para o outro o que eles eram, quem era sua esposa, quem eram os seus filhos. E somente eles podiam se alegrar e se entristecer nas lembranças que eles carregavam consigo. Aleluia. A primeira coisa que acontecia quando chegava essa doença do inferno na vida daquelas pessoas, uma mancha aparecia no seu corpo, uma pequena mancha vermelha. Logo essa mancha vermelha já aumentava. Quando a doença ficava mais grave, mais profunda, a primeira coisa que acontecia era a deterioração dos membros menores do seu corpo.
as pontas dos dedos já começavam a se roer, começava já a correr águas mal cheirosas, as cartilagens da orelha já começavam a se deteriorar, o nariz já começava a se deformar. Na verdade, irmãos, aquele homem se tornava, aleluia, um morto-vivo caminhando. E ele tinha que conviver com aquela doença, com aquela maldição sobre a sua vida, até chegar à morte. Era o final, não tinha o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas um certo dia este homem, eu acredito, irmãos, por mais no fundo do poço que o ser humano se encontra, por mais difícil que seja a sua situação, aqui no fundo, lá no fundo do nosso coração e da nossa alma, ainda a nossa alma diz para nós que ainda existe uma esperança. Quem sabe ainda existe um último recurso e uma última alternativa. Este homem mal cheiroso, este homem dado à morte, quem sabe ele pensava desta maneira, ele se sentia ainda desta maneira. E diz a Bíblia Sagrada, queridos, que um dia Jesus estava no monte, aleluia, e ele resolve descer do monte. E diz a Bíblia Sagrada que junto com Jesus vinha uma grande multidão que acompanhava Jesus, tinha o privilégio de acompanhar o ministério maravilhoso de Jesus. E eles acompanhavam Jesus descendo do monte. E eu acredito, irmãos, que este homem moribundo um dia ouviu falar de Jesus. Um dia onde eles estavam, ele ouviu falar que existia um homem cheio do poder, cheio da graça e cheio do Espírito Santo, que até a morte, quando se encontrava com esse homem, irmãos, diz a Bíblia que elas tinham que saltar de alegria. Quem sabe este homem tinha lá no seu fundo do seu coração essa esperança de um dia se encontrar com Jesus? Eu não sei, mas diz a Bíblia que Jesus, ao descer do monte, lá no pé do monte, quando ele estava descendo, ele foi surpreendido por este homem corajoso.